Capítulo 8. Terror poliamoroso. Terror poliamoroso é o que sentimos na boca do estômago ao abordar a questão. É o abismo de temer que não haja chão sob nossos pés, nem nas relações mais íntimas, nem no espaço em que depositamos todos os anseios de sobrevivência, que colocamos em jogo toda a autoestima, toda a vulnerabilidade. Terror poliamoroso são os alarmes que disparam assim que se aborda a questão, as respostas atravessadas dadas em qualquer debate televisivo ou em qualquer conversa de bar, o pânico de desmontar a única casa para a qual podemos voltar. Terror poliamoroso é o pavor, também real, de não ter ninguém com quem organizar a vida conjuntamente. Todos esses terrores são reais. Em um mundo montado para e pelo casal, qualquer outra opção de vida é uma vertigem constante. Mas o terror poliamoroso é também o desejo de fazer dessa vertigem um autêntico movimento terrorista. Fazer do nosso corpo e dos nossos afetos uma ameaça aos próprios fundamentos das relações capitalistas, do sistema sexo-gênero monogâmico, dos privilégios raciais e de classe. Resistir contra o vento e a maré. Resistir em uma solidão que na verdade não é, em uma miragem que só precisa de uma mudança de foco para desaparecer, assim como a escuridão desaparece ao acender um triste fósforo. Precisamos, no entanto, desse fósforo. Como, então, podemos fazer para que nossas vidas miseráveis denunciem o paradigma que nos mergulha na miséria? Como dinamitar o discurso do poliamor midiático, o mantra do consenso, o diálogo e a negociação no espaço impossível de relações pessoais e políticas atravessadas desde o início pelos eixos da violência? Como nos convertemos em más poliamorosas, amonogâmicas, dissidentes, intoleráveis, pedras nos sapatos do desenvolvimentismo, entraves na evolução rumo ao desastre, espinhas na bunda da civilização, bastardas de seus sistemas amorosos. Como e onde semear o pânico, sem deixar nossas entranhas? O terror poliamoroso não é um terror de bombas e corpos esquartejados. Esse terror é monogâmico, e nós o conhecemos há muito tempo. O nosso não é o terror de fazer explodir cartórios que oficializam casamentos nos domingos de primavera, nem de perseguir os casaizinhos reprodutores nas ruas. Não temos um inimigo tão claro. Não temos um grupo opressor sobre o qual lançar bombas fétidas. Os piquês e as shakiras, que passeiam pelos parques nas tardes ensolaradas eternamente belos, somos nós também. Não precisamos sequer que seu espectro monogâmico nos seja imposto, porque fazemos parte disso, tudo. Que a confrontação entre as bases chegue ao fim. Nosso terrorismo é esse. Se mexem com uma, mexem com todas. Se caluniam uma, caluniam todas. Se enganam uma, enganam todas. Se mentem para uma, mentem para todas. Se abandonam uma, abandonam todas. A bióloga Lynn Margulis observa uma floresta de álamos com milhares de espécimes. Olhando para ela, acreditamos que é composta por milhares de árvores separadas, mas abaixo da superfície, na zona invisível aos nossos olhos, a floresta é uma estrutura interconectada de raízes contínuas que se estendem por quilômetros e se fundem a vários metros sob a terra. Isso é a floresta, essa interconexão invisível e quilométrica. As relações não monogâmicas neoliberais acreditam que cada álamo é um indivíduo que não necessita dos demais. Aliás, é bom que não necessite, somos livres, dizemos a nós mesmas. Queremos nos libertar das algemas da interconexão. Estamos construindo um mundo de plantas em vasos, de ervas daninhas que só querem a individualidade. Uma individualidade acompanhada, claro. As outras pessoas só servem de adubo para nosso ego, uma muleta para nos excitar e carregar nossas baterias de capital social e sexual. Capital. As práticas de competição, de colecionar cadáveres emocionais e ganhar enquanto a outra perde um relacionamento e anda com o coração em frangalhos pelos cantos, não são dinâmicas poliamorosas. Fazem parte de uma aliança criminosa entre o capitalismo e o pensamento monogâmico. É uma prática fácil, não nos enganemos. Hoje choro eu, amanhã será você e assim por diante até o infinito. Fazer da não monogamia um movimento terrorista é romper com essas dinâmicas, entender que se alguém perde, ninguém ganha.
porque dessa forma não estamos construindo o mundo habitável com o qual sonhamos, só estamos reforçando o sistema predatório. A desconstrução dessas práticas fala do como, não do que, nem do quanto. Fala de sororidade e de metamores. Fala de construir comunidades e de parar de apenas promover a lama monogâmica dos amores românticos. Fala de construir relações de outra maneira, ainda que não apareçam tão bem no currículo amoroso nem nas redes sociais. Fala de nos tornarmos bastardas, nos tornarmos mestiças, de nos apoiarmos mutuamente e recusarmos a rivalidade. E também fala de deixar ir, respeitar o espaço vital e entender que todas as raízes estão interconectadas. É esse marasmo de redes e afetos que finalmente compõe a floresta que somos. Não se cultiva o terror poliamoroso despedaçando amantes sob o peso de estilhaços, semeando cadáveres emocionais. Essa forma de terrorismo que machuca as pessoas e mantém o sistema intacto tem pouco a ver com tudo isso. Não atiraremos às cegas, não nos entregaremos à vulnerabilidade. O pânico que semearemos não se fará com sangue e dor, nem com individualismo, nem com violências patriarcais, nem com imperialismos. Semearemos o pânico, tornando-nos impossíveis, indivisíveis, ingovernáveis, descapitalizando-nos, desmercantilizando-nos, desalienando-nos, desconstruindo-nos, questionando-nos, estando de forma simples e complexa fora do jugo. Entretanto, não podemos fazer isso sozinhas. Temos de agir juntas. E essa saída do jogo não pode abandonar as mais desamparadas, as mais indefesas e as sofredoras, porque todas somos assim. Todas estamos desamparadas nesse mundo de miséria emocional. Este não é um movimento para heróis e heroínas. Não é um movimento para mulheres de sucesso. Não é um movimento para gente sem fissuras. Se queremos que este seja um movimento terrorista, terá de ser um movimento das agredidas, das estilhaçadas e das feridas nas múltiplas guerras cotidianas. Um bando de ruínas humanas unidas para construir algo novo a partir das cinzas. Sabemos que as desculpas não se sustentam muito quando temos um ruído nos agitando por dentro. Dizemos que o poliamor não funciona como se fosse uma máquina de venda automática de cigarros ou de camisinhas, uma engenhoca na qual metemos uma moeda e recebemos uma vida. Dizemos somos humanas, enquanto encolhemos os ombros, mas apenas dizemos isso para justificar os desastres. Se ser humana é mijar no sofá e derrubar árvores pelo caminho, apague a luz e vamos embora. Porque ser humanas é também construir possibilidades. Sentenciamos com o ponto final que não estamos preparadas ou não sei como fazer melhor, enquanto nos aninhamos no sofá para comer pipoca e deixamos que outras façam o trabalho sujo por nós. Não há como estar preparadas para nos relacionarmos de maneira distintas. Se a monogamia é um sistema opressivo, em algum momento a resistência terá de ser criada. E vai doer, sim. Mas o que nos machuca não é o poliamor. O que nos machuca é a monogamia, o capitalismo dos afetos e a brutalização dos vínculos afetivos, que sim, também tem a ver com uma prática poliamorosa nascida de tudo isso. O poliamor e a anarquia relacional, as não monogamias, quando muito, propiciam um espaço para que o individualismo relacional se revele em todas as suas dimensões. Não podemos nem reclamar, porque ei, foi você quem se meteu nisso, querida. Num contexto sem normas claras, sem grandes proibições, sem limites estabelecidos e com uma alta penalização a toda tentativa de propor normas, proibições e limites, com um conceito de liberdade que se refere apenas ao impulso imediato e um conceito de intensidade que remete à discussão acalorada, ao drama de novela, ou você se autorregula, empatiza e se imagina em rede, ou pobre da pessoa que cruzar seu caminho, pois você arrancará suas entranhas. Porque o hedonismo não monogâmico é pensado exclusivamente na primeira pessoa, uma busca por prazer estritamente pessoal e intransferível. O eu-mim comigo constitutivo da pior pós-modernidade. A filosofia islâmica fala em jihad, isso que foi traduzido a partir do cristianismo como guerra santa, seguindo uma lógica de tradução confrontativa no contexto das cruzadas medievais, é uma palavra que na verdade significa esforço. O jihad é um termo central e de presença constante. Sem nomeá-lo, Hannah Arendt apontou para
um espaço simétrico oposto ao jihad, ao esforço em seu trabalho sobre Adolf Eichmann, 1999, o encarregado pelo sistema de transporte da indústria nazista do extermínio. O mal, concluiu Arendt, é banal. Eichmann apenas cumpria ordens e nem sequer era especialmente antijudeu, apesar de ser o responsável direto pelo assassinato de dezenas de milhares de judeus. Eichmann batia as metas exigidas por seus supervisores, sem mais nem menos. A filosofia islâmica também fala sobre a ética da guerra, algo que deveríamos aplicar às nossas rupturas. Mesmo na guerra existem limites que não são transponíveis. Existem linhas vermelhas, poluir a água, matar civis, assassinar crianças, arrasar a terra para que não se possa cultivá-la de novo por gerações, tudo isso vai além da guerra. Nas rupturas é necessário ter em mente que você amou aquela pessoa e que separar-se não significa buscar destruí-la, nem mergulhar em suas misérias, nem colocar a faca onde você sabe que mais lhe dói, nem aproveitar a proximidade emocional que tiveram para causar o maior dano possível. Essas práticas comuns, tão comuns, não têm nada a ver com a separação. Elas estão um passo além. O mal é a indiferença, a conformidade, o conforto. Preguiça não é dormir durante 20 horas ou se deitar sobre uma árvore para ver a vida passar. Isso é escapar dos ritmos capitalistas. Preguiça é resignação. Dar cabeçadas constantes contra a parede das relações e ainda assim seguir infinitamente na roda sem nos concedermos um momento para respirar, para refletir, para sair, para nos olharmos de fora e entendermos como queremos ou podemos ser. Preguiça é instrumentalizar os e as outras em nossa fuga desenfreada para o nada, numa inconsistência relacional que reflete nossa inconsistência vital. Os relacionamentos precisam de esforço, não de milagres. Precisam de decisão e de perseverança, não de fórmulas mágicas. O terror poliamoroso é sobre nos resgatarmos do sequestro da violência que temos normalizado incorporada. É afrontar os sistemas com nossa vida a partir de nossas pequenezas desafiadoras, de nossa recusa inalienável a fazer parte do jogo da depauperação, da expoliação, do consumismo de corpos e de afetos, de nossa recusa a fazer parte do imenso supermercado dos amores e dos afetos, da lógica da exclusão, da política de confronto. O terror poliamoroso não tem a ver com explosões, mas com implosões. Diz respeito a recordar constantemente que nos domesticaram dividindo-nos, absorvendo-nos, ensinando-nos, apaixonando-nos por um nós que se alimenta do ódio ao exterior. Há um exterior aleatório construído apenas em função desse medo. É evitar a constante tentação de nos acharmos melhores, de acharmos que possuímos as verdades únicas e definitivas e o núcleo desejado e hierárquico. É deixar de arrancar os olhos, as entranhas, a cabeça e nos unirmos para construir. O terror poliamoroso não é nos aterrorizarmos, é deixar um império sem súditas. Fim do capítulo 8. Epílogo. Quando li um livro feminista pela primeira vez, raspei a cabeça com máquina zero. De repente, consegui nomear a maioria das coisas que haviam acontecido comigo, as violências, as brigas. Minhas cicatrizes deixaram de ser só minhas para se tornarem as marcas de um nós, que eu não sabia que existia. Raspei meu cabelo para tirar tudo aquilo de mim, para mudar minha pele e criar uma imagem que estivesse mais de acordo com o meu novo existir. Mas a nova existência nunca começa pela cabeça. Não é o cabelo que deve ser raspado, é a pele que precisa arrancar aos pedaços para assumir a chaga da nudez sangrenta. As mentiras, as traições, a confrontação, tudo isso eu quis evitar quando há mais de 20 anos comecei esse caminho amoroso. Livrar-me das mentiras e trocar a fidelidade pela lealdade, que é a qualidade que nos faz cuidar das pessoas para além do desejo. Esqueci o que havia aprendido, que de nada serve mudar a cabeça, que só a pele e as feridas são capazes de gerar um corpo verdadeiramente novo. Durante a escrita desse livro, experimentei várias rupturas, daquelas que você nunca espera, daquelas que fazem desaparecer da noite para o dia relacionamentos que você acreditava que eram para toda a vida. Nos últimos meses, exausta da vida e das fraturas, por um momento, por algumas horas, senti que não era apenas uma história de amor que se acabava, mas também um projeto político. Que a lealdade, o feminismo, a sororidade e o bem-estar comum são apenas palavras bonitas que para nos fazer acreditar que somos melhores do que somos.
Eu estava chorando por essas coisas, muito bêbada, na casa de minha amiga Sarah, contando minha tristeza, quando ela olhou para mim e disse: Brigitte, seu projeto político não era esse relacionamento específico. Seu projeto político somos nós. E de repente vi a floresta. Vi as pessoas se revezarem para que eu não dormisse sozinha. Vi as amigas entrarem em contato para ter certeza que eu seguia salvo. Vi as relações que passaram por uma infinidade de etapas, inclusive românticas, e que ainda estão aí fazendo parte da floresta, encontrando seu lugar no ecossistema. Eu vi todas nós. Não sei para onde vão meus relacionamentos a partir de agora. Sei que com esse livro encerro um ciclo de vida e com o seu fechamento abre-se um espaço dentro de mim que ainda não existia. Um espaço de silêncio. Um espaço em que minha saúde mental não está mais em risco. Um lugar onde não quero experimentar nem ser em um experimento. Quero viver intensamente porque tão pouco sei viver de outra forma. E explorar esse silêncio, explorar o silêncio que há em mim. Nessas últimas semanas, desde a frase de Sarah, mudei de foco. A rede, nossa rede, se desdobra constantemente aos pedaços em idas e vindas, mas continua. E se continua é porque nós a construímos. Por fim, encerro esse livro convencida de que estamos fazendo algo certo. Anexo. Nota de rodapé 57. Esse texto constava no site do Canadian Polyamory Advocacy Association, mas foi retirado do ar. A tradução foi realizada a partir de uma consulta feita em 5 de novembro de 2020. Nota da tradutora. A maioria poli. Seja visto, vista, viste. Você faz parte da maioria poli? A invisibilidade nos coloca em uma caixa. Quem define como outras pessoas nos veem? Seja visto, vista, viste. Aprenda isso. Nós somos a maioria poli. Poliamor moderno, secular e igualitário. Acreditamos que toda pessoa adulta deveria criar seus próprios relacionamentos. Nenhuma possibilidade amorosa de melhorar a vida está fora dos limites. Acreditamos que direitos são direitos, independente do gênero. Acreditamos na preocupação afirmativa com os sentimentos, no bem-estar e na autonomia de cada pessoa. Isso significa que mulheres ou homens podem ter mais de um parceiro, parceira, parceire, se todas as pessoas envolvidas concordarem que isso é o melhor para elas. Isso não é teoria vazia. Vivemos todas as combinações de gênero e somos simpatizantes do queer. Obrigada. Nossos relacionamentos são feitos sob medida por e para as pessoas envolvidas neles, sem papéis pré-definidos. Nós não só escolhemos livremente. Nós definimos as escolhas. Se temos uma instituição, é a anti-instituição. Somos NICE. Nota de rodapé 58. O acrônimo NICE, que forma a palavra em inglês para bacana, legal, foi extraído das iniciais de Negotiated, Individualized, Consensual and Egalitarian. Negociado, individualizado, consensual e igualitário. Por enquanto, pelo menos, nossos relacionamentos estão dentro da legalidade, contanto que não tornemos nossas promessas muito públicas ou tratemos nossos compromissos como vínculos muito estreitos. Por que enfatizar o termo maioria? Porque as pessoas estão confusas. Esqueça o que você aprendeu nas aulas introdutórias de antropologia. As famílias formadas por muitos parceiros ou parceiras no Canadá não são assim. Temos os números. O Canadá tem aproximadamente 50 famílias poligínicas mormons, 35 em Bountiful, 600 famílias poligínicas muçulmanas, 1.100 famílias poliamorosas igualitárias, ou seriam 17.000. E talvez uma centena de outros tipos. Essas 1.100 são famílias comprometidas, não apenas pessoas com mais de um namorado ou namorada. Se você incluir todos, todas e todes da polimaioria, então somos ainda mais numerosos que os outros. Quem é mais importante? Somos poliamor. Existem muitas palavras poli no mundo. A maioria poli escolhe poliamor. Muitos diriam que poliamor significa apenas a maioria poli. Por que não poligamia? Poligamia é a palavra usada por outras pessoas. De acordo com algumas definições, isso se aplica a alguns e algumas de nós. Mas também é um rótulo para valores e práticas que rejeitamos. Poucos de nós, se é que alguém, o usam. Quem não faz parte da maioria poli? A minoria de relacionamentos com múltiplos parceiros e parceiras no Canadá não segue os valores da maioria poli. Na verdade, eles são, de muitas maneiras, nosso completo oposto.
Normalmente nós os chamamos de poliginistas patriarcais, porque isso é o que quase todos eles são. Poliginistas patriarcais aceitam parceiras múltiplas apenas para os homens. Geralmente limitam as possibilidades de relacionamento a alguns roteiros tradicionais. Eles tendem a acreditar que todos devem seguir esses scripts, independentemente de fatores individuais. Suas crenças primárias são contrárias aos nossos valores fundamentais. A minoria patriarcal. A minoria patriarcal é constituída, essencialmente, por todos os polígamos, no sentido que o casamento é o seu paradigma para todos os relacionamentos íntimos, enquanto a maioria poli celebra as múltiplas formas e graus de compromissos possíveis. Muçulmanos e outras tradicionalistas. Maomé não inventou a poliginia. Estava lá muito antes do surgimento do Islã. O Islã aceitou uma tradição. Não muçulmanos têm tradições similares, especialmente em certas partes do mundo. Provavelmente faz sentido colocá-los todos juntos. Os tradicionalistas formaram a primeira onda da poliginia patriarcal. Eles são as pessoas de quem você ouviu falar provavelmente nas aulas de antropologia. No cenário global, constituem a maioria das famílias com múltiplos parceiros/parceiras. No Canadá, não. A maioria parece ser formada por imigrantes de primeira geração. A cultura canadense parece corroer a poliginia patriarcal. Ela consegue sobreviver por gerações apenas em comunidades socialmente isoladas, cuidadosamente construídas, que se autodoutrinam. Mormons e Bountiful. Mormons fundamentalistas e poliginistas se dividiram quando a sua principal instituição, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, proibiu a poliginia. Enquanto o Islã permite a poliginia, a doutrina mórmon a incentiva ou a exige. O Islã aceitou uma prática existente. Os primeiros mormons instituíram a poliginia contra uma norma monogâmica prevalecente. Eles são, em certo sentido, uma segunda onda. No Canadá existe uma comunidade real de mormons fundamentalistas. A pequena cidade de Bountiful é minúscula, estrutura insuficiente para criminalizar milhares, mesmo que tudo o que ouvimos sobre eles seja verdade. Bountiful se mantém unida desde 1946, isso é notável, ao menos para algumas gerações. Talvez seja porque está isolada do restante da sociedade, apoiada por conexões com comunidades maiores de fundamentalistas mormons nos Estados Unidos, e tem uma ameaça externa contra a qual se unir. Nós nos perguntamos se Bountiful poderia sobreviver à perda da seção 293. Nota de rodapé 59. A seção 293 do Código Criminal canadense proíbe qualquer forma de poligamia, ou qualquer tipo de união conjugal com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Por que citar a minoria? Não queremos ser confundidas e confundidos por eles. Por falar nisso, duvidamos que queiram ser confundidos conosco. Primeiro, seus valores essenciais são antiéticos para nós. Antitéticos para nós. Colocamos indivíduos acima das instituições, pessoas acima das tradições. Igualdade e autodeterminação são nossas pedras fundamentais. Em segundo lugar, parte da minoria patriarcal foi acusada, com credibilidade, de coisas que rejeitamos. Rejeitamos fomentar a dependência. Rejeitamos a doutrinação. Rejeitamos controlar pessoas com isolamento social. Rejeitamos ameaças. Rejeitamos o abuso da autoridade pastoral. Rejeitamos o casamento infantil. Existem razões para acreditarmos que tudo isso surge de valores patriarcais com os quais não compartilhamos. Todos e todas da polimaioria rejeitam essas coisas, e nós queremos que você saiba disso. Fim do anexo. Sobre a autora. Brigitte Vassalo nasceu em Barcelona em 1973 numa família pobre e rural. Sem estudos universitários, já trabalhou como faxineira, camareira e marinheira. Sua obra se concentra em investigar as formas de alteridade, com especial interesse na diferença sexual e na construção nacional. Foi traduzida para vários idiomas e dá aulas em universidades que não a aceitariam como aluna. Além do desafio poliamoroso, lançado originalmente em 2018 como Pensamento Monógamo, Terror Poliamoroso, publicou Porno Burka, 2013, Mentes Insanas, 2020 e Linguage Inclusivo e Exclusion de Classe, 2021. Sobre a ilustradora.
Ariadne Menezes é uma santista que desde 2012 explora de maneira autoral a parte do paper cutting ou Kyrie, que consiste em detalhados recortes manuais em uma única folha de papel. Além do ofício meditativo, que explora ilusões de ótica, geometrias e padronagens, as obras também têm como tema o protagonismo sexual feminino. Costumam ser expostas em espaços culturais e ilustrar textos e cenários. Desde 2016, a artista também dissemina a técnica Cenas e Vivências. Fim do livro.